Olá, começa agora mais um Fala Vereador. Em respeito às medidas de segurança para enfrentamento da Covid-19, nossa entrevista é remota. Este programa é um espaço para os parlamentares de Itajaí falarem a respeito de suas pautas legislativas e os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje participa conosco o vereador Bruno Alfredo Laureano, o Bruno da Saúde, do MDB. Olá, vereador, tudo bem? Olá, tudo bem, Maurício? Bom, vereador, é um prazer tê-lo aqui no programa, mesmo que seja de forma remota. E agora o senhor já tendo a experiência dos primeiros 2 meses aí de vereador titular aqui na casa, uma vez que o senhor já teve experiência antes aqui como vereador suplente. Como é que está sendo esse primeiro período de adaptação, conhecendo o processo legislativo, se relacionando com os demais pares? Como é que está sendo esse momento, vereador? Obrigado, Maurício. Eu também quero agradecer a oportunidade da TV Câmara, que sem dúvida é um canal importantíssimo de conversa e de comunicação com a comunidade. Na verdade, é um desafio diferente. Eu que venho da questão privada, já trabalhei no meio público, coordenei o CIS ali no bairro São Vicente, mas sem dúvida é uma questão muito diferente do que a gente vive na questão privada, e justamente porque as coisas têm um outro trâmite, tem um trâmite legal, onde demora mais para as coisas para acontecerem. Então, o grande desafio, a gente que vem da questão privada, a gente que é jovem, quer as coisas muito imediato, né? Quer que as coisas se resolvam, que a cidade ande muito rápido. Então, o primeiro desafio, na verdade, neste momento, é essa questão do privado para o público, mas que a gente se mantém trabalhando firme para que as coisas encaminhem da melhor forma possível e mais rápido. Vereador, o senhor entra para o Poder Legislativo num momento totalmente excepcional, de uma gravidade sanitária jamais vista pela nossa geração, que é a questão da pandemia de Covid-19. Então, a gente agora, no momento em que grava essa entrevista, passa o país e o estado de Santa Catarina pelo pior momento de toda essa crise do coronavírus. Como é que, e o senhor tem o conhecimento, o relacionamento com diversos, com a maioria dos profissionais de saúde aqui do município de Itajaí, tanto do setor público quanto dos hospitais, do setor privado também. Como é que os trabalhadores da saúde estão passando por esse momento, a questão emocional, as preocupações com as lotações das UTIs, o esgotamento físico e mental? O que o senhor tem ouvido nessas conversas? Exatamente. Eu venho da área da saúde, né? Sou o presidente do Sindicato da Saúde aqui de Itajaí. Como você disse, a gente tem contato tanto do setor público quanto do setor privado, nos nossos hospitais, nas clínicas. E essa questão da pandemia, a gente que vem da saúde, a gente escuta, né? E estuda muito essas questões pandêmicas, endêmicas, e estar vivendo esse momento é viver a realidade, é o que a história sempre contou, da forma que é uma guerra invisível, na verdade, né? E aí entra toda a questão psicológica. Eu sempre digo, né, o que faz uma mulher, mãe de família, enfermeira, entrar num ônibus e trabalhar e salvar a vida das pessoas para ganhar R$ 1.900, R$ 2.000, 2.200, né? É o dom, né? É a vontade de salvar, é a vontade de ajudar as pessoas, né? Então, nesse momento aqui, eu quero relembrar da questão da valorização dos profissionais da saúde, dos profissionais de enfermagem que estão na linha de frente ao combate ao coronavírus. Como eu disse, essa guerra invisível, né, a um vírus. Então, lembrar também da questão da valorização. Mas, sem dúvida, os profissionais hoje estão muito cansados, né? A gente já está vivendo aí há um ano de pandemia, onde também a gente vê que a comunidade, muitas vezes, não tem tanto cuidado quanto a gente da saúde gostaria que as pessoas tivessem nesse momento, né? Ainda mais onde vivemos esse pico novamente, né? Lá em dezembro, a gente acreditou que a situação deu uma aliviada, e agora aqui no mês de março nós estamos novamente vivendo esse momento, e um momento muito pior, que é o colapso da saúde pública e da saúde privada. A gente vê hospitais privados a todo momento notificando o Ministério Público, a todo momento notificando o governo do Estado: o nosso hospital está com problema, não tem leito nem particular. E aí a gente volta na questão
quer ver um sistema único de saúde forte, né? Enquanto os hospitais privados, nossa região, dizem, não, nós não temos mais capacidade de atendimento, o SUS está aqui firme e forte, trabalhando para atender a todos, né? Claro, com as suas dificuldades, mas em nenhum momento deixou de atender ninguém e dizer assim, nós não temos condição. É claro que hoje o Estado vive uma questão muito difícil na questão dos leitos de UTI, né? Eu vi os dados do dia anterior, atualizados, são 340 pacientes aguardando o leito de UTI em todo o estado de Santa Catarina, que é uma situação muito difícil de resolver nesse momento, né? Não tem como resolver de imediato. 340 leitos é muito leito. Por mais que no último ano de pandemia nós crescemos muito mais do que 30 anos de SUS. O que nós temos hoje no SUS não foi feito em 30 anos da existência do sistema. Mas, claro, lembrar aqui dos profissionais que fazem parte do Sistema Único de Saúde e fortalecem esse sistema para o bem atendimento, para o bom atendimento da comunidade. A gente percebe que os médicos falam que sem os leitos de UTI a sobrevivência é difícil, se torna praticamente impossível, mas que o sofrimento, isso sim é garantido, doloroso, e aí a gente acaba gerando uma expectativa de que a sociedade, tanto o comércio quanto se sensibilize e acabe fechando as portas, né? O senhor acredita que essa medida de lockdown aqui para Santa Catarina, ou mais específico Itajaí, ela é necessária de uma forma bem rigorosa e até ampla? Antes de tudo, nós precisamos da conscientização das pessoas, certo? Quando você vai a um médico tratar qualquer tipo de problema, vamos dizer uma hipertensão, ele, naquele momento, avalia o paciente e diz, faça isso, faça exercício físico, tome os remédios, cuide de alimentação, e as pessoas ou seguem ou não. Então, antes de tudo, a gente precisa da conscientização das pessoas, né? As pessoas estão morrendo, é um vírus perigoso, tem deixado muitas pessoas com sequela. Então, antes de tudo, de qualquer medida, a maior medida é a consciência das pessoas. Não, a gente precisa se cuidar, preciso cuidar do meu próximo, preciso cuidar da minha família. Então, antes a gente vai precisar disso, da comunidade. Como a gente está vivendo um pico de transmissão muito grande, os números crescem todo dia, no momento nós precisamos manter as pessoas em casa. Como eu disse, é uma situação muito difícil, 340 leitos, de arrumar assim. É claro que o Estado poderia já ter resolvido essa situação, né? A situação das UTIs não é do coronavírus. Sempre a gente teve falta de UTI, seja por um paciente com AVC, seja por um acidente. A gente já tinha essas faltas anteriormente. Mas é claro que agora é um caso mais grave e que a gente precisa dessa atenção maior do governo do Estado e do governo federal também, né? Nas políticas públicas de saúde. Então, a gente precisa resolver a taxa de transmissão, que é muito grande. Então, a única saída neste momento ou é a gente reduzir a circulação de pessoas, seja no ambiente público ou no ambiente privado, ou a gente tem que dar um jeito de baixar essa taxa, que seria fechando os comércios, que infelizmente eu vejo uma medida triste, né? Eu sou filho de comerciante, meus pais têm um comércio no bairro São Vicente, aqui em Itajaí, e a gente sabe o quanto é difícil para um comerciante manter as portas do seu estabelecimento aberto neste momento, depois de um ano de pandemia, onde a gente tem aí toda a questão econômica. Só que neste momento a vida precisa ser preservada, né? Não existe compra sem ter as pessoas. Então a gente precisa também nesse momento do entendimento, principalmente das maiores empresas, né? A gente vê a dificuldade do pequeno empreendedor, mas também vê das grandes empresas que nesse momento poderiam estar contribuindo muito mais com essa questão de conscientização e do cuidado. Vereador, o senhor tem algumas indicações propondo ao governo medidas que possam auxiliar, pelo menos incentivar e também ajudar ao combate, ao enfrentamento de todo esse momento. E uma das indicações, ela fala que o município deve incluir, eu acredito que assim que tiver dosagem suficiente, também acadêmicos dos cursos de saúde, ou os médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, todos esses profissionais também como prioritários. Exato. A gente, nesse momento, né, na verdade, os acadêmicos dos cursos de enfermagem, medicina, fisioterapia, todas as áreas da saúde, sempre aqui em Itajaí estiveram muito à frente na saúde pública, né? Inclusive pela gente ter uma universidade, né, totalmente com muitos cursos ligados à área da saúde,
os acadêmicos sempre tiveram muito espaço para trabalhar nas nossas unidades de saúde, no nosso CIS, no nosso Hospital Marieta, no Hospital Pequeno Anjo, e continuam nesse momento prestando esse serviço. Então, a gente também precisa cuidar da saúde desses acadêmicos e dos profissionais. Eu também pedi para que seja finalizado a questão do Hospital Marieta, as vacinas dos profissionais, que ainda não foi finalizado, e também agora essa questão dos acadêmicos que estão lá na linha de frente, né? Além de toda a questão do estudo, eles estão contribuindo com a vida das pessoas lá nas unidades de saúde. Então, sem dúvida, inclusive eles já estão na portaria do Ministério da Saúde, que inclui os acadêmicos que estão na linha de frente como prioridade na vacinação. Então, eu pedi isso, sim, ao governo municipal, que se atente a essa situação e inicie a vacinação dos acadêmicos, porque eles são importantíssimos, né, na linha de frente. A gente vê aí o caso de Xanxerê, lá onde eles precisaram fazer umas medidas energéticas e colocaram os acadêmicos, colocaram todo mundo que tinha o curso da saúde, independente se trabalhasse na rede pública ou privada, para trabalhar no SUS. Independente, todos foram convocados. Então, que a gente não chegue a acontecer que isso na nossa cidade, mas que a gente já se atente à questão do cuidado com os acadêmicos. Vamos fazer um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Bruno da Saúde, do MDB. Bom, vereador, falar um pouquinho de outra indicação sua que auxilia no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O senhor está pedindo nesse instante, primeira quinzena de março, uma testagem em massa em toda a população itajaiense. É viável essa medida? Quais os riscos e quais seriam os efeitos se o município tivesse esses dados, conseguisse realizar essa testagem? Certo. Pensando neste momento, também na preocupação com os comércios, né, para que não tenha essa medida de fechar os comércios, acredito eu que a gente precisa detectar o número real de pacientes com coronavírus na nossa cidade, porque, como se sabe, muitas pessoas podem ter a doença, transmitir ela e não ter sintoma algum. Né? Nós temos exemplo de grandes empresas em Itajaí com 1.500, 1.800 funcionários, onde o governo poderia estar testando essas pessoas, não só em empresas, mas nos bairros também mais populosos da cidade, entrada e saída da cidade, para que a gente tenha um real diagnóstico e conseguir tirar essas pessoas que estão contaminadas do meio das que estão saudáveis, porque muitas vezes a pessoa está contaminada e não sabe. Nesse momento, a nossa atenção é justamente, o meu pedido vem na questão da transmissão. Nós precisamos baixar a taxa de transmissão. Então, se a gente consegue testar metade da cidade, seja a cidade inteira, eu sei que não é uma ação muito fácil, né? Nós temos 220 mil habitantes na cidade e também a gente tem que cuidar com a questão de não aglomerar. Então, a gente teria que fazer nas empresas, fazer nas unidades básicas de saúde, nos bairros, mas com todo esse cuidado para não aglomerar as pessoas, mas é uma forma, assim, da gente diagnosticar e acabar tirando as pessoas que não estão saudáveis do meio de que estão saudáveis. Então, é uma forma, assim, de reduzir a transmissão, é o que a gente precisa fazer nesse momento. O senhor, como vereador do partido do governo, tem tido e como um profissional da saúde, tem tido esse diálogo direto com o prefeito municipal e com a equipe que faz parte desse comitê. Há possibilidades, há iniciativas que estão sendo tomadas nesse instante que possam auxiliar Itajaí a passar por isso? Exato. Hoje mesmo o prefeito de Itajaí, o prefeito Volney, deve anunciar novas medidas de prevenção e também nas questões de leito, na questão de aumento de leitos de retaguarda também, porque a gente tem muita preocupação com o leito de UTI, mas também a gente precisa dos leitos de retaguarda, leitos com dispositivo de oxigênio, para que a gente continue o cuidado com as pessoas. É claro que a gente precisa de muito leito de UTI nesse momento, mas o prefeito Volney hoje vai anunciar novas medidas, e medidas essas de cuidado com as pessoas, leitos de enfermarias, leitos de UTI, a questão de distribuição de máscara também na nossa cidade, para que as pessoas se atentem que o vírus está muito mais ativo do que a gente
talvez imagine, né? A gente tem uma fila enorme, eu tenho conversado com algumas pessoas da comunidade que têm me relatado a situação do SIS também, as pessoas têm ido, têm demorado um pouco, porque a demanda aumentou muito. Mas, sem dúvida, a gente tem conversado com o secretário de Saúde, conversado com o prefeito Volney, também encaminhado as indicações aqui da Câmara, mas também feito uma conversa diretamente, o que a gente acredita que pode ser melhorado, da forma que pode ser ajudada a comunidade nesse momento. Uma outra indicação sua, vereador, diz respeito à Biblioteca Pública Municipal Norberto Cândido Silveira Júnior. O senhor acredita e entende nessa indicação que, se ela for mantida aberta, que ela tenha protocolos bem definidos de segurança, pode ser um serviço público aberto ao público nesse momento? Na verdade, a biblioteca está aberta nesse momento. O que a gente precisa é criar um protocolo de segurança, né? O meu pedido vem nesse meio, que é a gente fortalecer os servidores que lá estão trabalhando, né? Na questão da proteção. Como eu disse anteriormente, nós não temos nenhum caso cientificamente comprovado da pessoa ser contaminada através de papel, né? O vírus no papel, a pessoa acabou se contaminando. Nós não temos cientificamente comprovado. Então, a biblioteca é um meio, sim, que pode continuar aberto, né, prestando seu serviço à comunidade, mas a gente precisa cuidar das pessoas, tanto as que estão trabalhando lá, que são os servidores do município, quanto das pessoas que vão lá ler os livros ou buscar um livro para se informar. Então, a gente precisa também fortalecer esse protocolo de segurança da biblioteca pública, né? Um outro assunto, vereador, que também faz parte da área da saúde, mas não está tão envolvido com a pandemia, porque é um problema crônico que diversos municípios do Brasil passam, e que agora o senhor fez essa indicação a respeito dos profissionais psiquiatras, médicos psiquiatras para o CAPS. A demanda é muito grande nos CAPS, e os profissionais são poucos para atender a demanda, e no fim a falta de atendimento vai acabar tendo efeitos na segurança pública, no setor social e também da criança e do adolescente. Como que o senhor acredita que pode ser feita essa chamada? O senhor tem conversado com o prefeito sobre isso? Há expectativa de que venham novos profissionais? Exato. Neste momento, na verdade, todos os olhos estão para a pandemia. A gente não tem como negar que a linha de trabalho neste momento é contra o coronavírus, mas a gente não pode esquecer, como profissional de saúde, não posso deixar ser esquecido as outras áreas também da saúde, que é a questão emocional, a questão da mente, do cérebro, que a gente precisa continuar cuidando, né? Muito foi dito nesse ano de pandemia, mas a questão psicológica das pessoas, como fica? Então, mais do que nunca, né, a gente precisa cuidar dessa questão, e também aqui, não só em Itajaí, mas no Brasil, a gente tem muito pouco cuidado com a questão emocional, com a questão da mente, da questão da psicologia. Então, a gente tem muito que avançar, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro nesta questão, e é por isso que eu tenho também tomado esse cuidado, conversado com algumas pessoas que cuidam desta área, para que a gente possa evoluir sim, né? Foi muito debatido isso na pandemia, principalmente na questão das crianças, não tem a escola, como fica a questão emocional. Então, a gente tem que sim cuidar da questão psicológica na cidade, toda essa estrutura e das outras estruturas de saúde nesse momento. Então, por isso, vem esse meu pedido ao governo municipal, que também se atente a essas outras estruturas, né? Há desafios para a contratação desses profissionais, porque tem a questão o concurso público, a remuneração oferecida em concurso público, também outras formas de chamada, mas no fim acaba que muitos profissionais eles optam por não fazer parte do quadro para poder até atender e trabalhar de forma particular ou em clínicas especializadas particulares. Como superar esse desafio, vereador? É verdade, nós temos uma demanda muito grande, né? Não no sistema único de saúde, mas também na questão privada, sim. Sem dúvida, é um grande desafio hoje, né? A questão pública, trabalhar no público, né? E disputar esse profissional com o meio privado. É claro que isso vai ter que vir pela questão da valorização, vai ter que vir pela questão do salário, né? Desses profissionais, a gente sabe disso, o mercado acaba sendo concorrido. Nós temos poucos profissionais médicos desta área. Então, nós temos uma universidade aqui em Itajaí, que isso pode ser muito bem trabalhado, e também incentivar aquelas pessoas que acabam gostando dessa área e da área médica a se estruturar nessa área da psicologia.
Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com a terceira e última parte do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com a terceira e última parte do Fala Vereador. Hoje participa conosco de forma remota o vereador Bruno da Saúde do MDB. Bom, vereador, mais uma indicação sua a respeito do enfrentamento à Covid e eu queria que o senhor falasse a respeito dela porque é para que os profissionais da educação pudessem ser incluídos como prioridade na vacinação. Acontece que ainda não tem doses e não tem muita estimativa de que doses suficientes cheguem nos próximos dias. Como que vai ser isso? Como retomar qualquer atividade educacional nas unidades de ensino sem essa segurança da vacina? Exato. Quando a gente coloca os professores, os profissionais de educação, novamente na linha de frente do cuidado com as crianças, nós também precisamos ter essa proteção a quem está na sala de aula, a quem está na escola. Então, por isso, meu pedido, na verdade, esse meu pedido vem até antes do Ministério da Saúde colocar os profissionais de educação como prioridade, que foi colocado na semana passada. Então, sem dúvida, assim que possível, que a gente tiver doses suficientes, os profissionais de educação também serão vacinados aqui em Itajaí, em todo o Brasil, já que o Ministério da Saúde também contemplou os profissionais de educação nas diretrizes da vacinação como prioridade. Então, mas sem dúvida essa questão é de suma importância, porque o profissional está lá e ele precisa estar seguro do que está fazendo, né? A gente está falando de crianças, né, que muitas vezes a gente precisa conscientizar também dos cuidados. A gente está em um ano de pandemia, já é difícil ter adulto consciente, né? A gente vem de uma cultura ainda muito fraca nessa situação. Então, imaginem as crianças que o professor está lá na linha de frente e muitas vezes não compreende, claro, por ser alunos, ser crianças, né? Então, a gente precisa, sim, proteger os professores, os profissionais de educação, e graças a Deus o Ministério da Saúde percebeu isso também e colocou os professores como prioridade na vacinação. É claro que isso depende do número de doses que nós vamos receber, a gente sabe que está tendo um problema de logística, de compra, né, do governo federal, mas a gente torce que isso seja logo resolvido e que a gente tenha muita vacina aqui na nossa cidade. Vereador, o senhor tem um projeto de lei protocolado aqui na Câmara, o número 1 de 2021, que estabelece o prazo máximo de 30 dias para a realização de diagnósticos de imagem realizados pelo SUS aqui em Itajaí. É viável dar esse prazo de 30 dias, embora que seja extremamente necessário pela questão da saúde, até porque alguns exames são de complexidade e a saúde da pessoa está em jogo. Mas é viável esse prazo? Exato. Eu que venho da saúde, que sou profissional de saúde, para a gente que é da saúde, quanto mais precoce o diagnóstico do paciente, mais chances eu tenho de salvar aquele paciente ou talvez se tratar até a doença que naquele momento ele está tendo. Então, por isso, eu protocolei esse projeto, que é o 01, é o primeiro projeto dessa legislatura, e ele é viável sim, porque o município hoje não tem um centro diagnóstico municipal. Todos os nossos exames de diagnóstico eles são comprados da rede privada. Então, lá no edital de compra, na verdade, a lei vai obrigar o município a colocar lá no edital de compra que esse exame ele tem que ser entregue em 30 dias para o paciente. A partir do momento que ele protocolou na unidade de saúde o pedido de exame, o município tem 30 dias para fazer. Claro, lembrando que o município compra. Então, o que isso interfere, na verdade, para o município? É fazer isto lá no contrato. Né? A clínica quer fazer os exames, seja ele de raio-x, tomografia, ressonância, enfim, tudo bem, vocês querem fazer, mas o meu contrato é que vocês têm que entregar esse exame em 30 dias. Sem dúvida, isso vai ajudar muito a população, a comunidade que precisa de um retorno rápido. Muitas vezes o retorno com o médico é mais rápido que o resultado do exame. Né? Nós temos exames em 3 meses, 6 meses, 1 ano, e não é uma lei para um governo, é uma lei que fica para a cidade e que fica para a saúde das pessoas, né? Então a gente também toma esse cuidado, que não é para este governo, e sim para a vida toda, para que as pessoas tenham esse cuidado maior e possam ter um retorno mais rápido no médico. Na sua opinião, Itajaí ter um centro de diagnóstico de imagem e também de outros exames público
ajudaria a atender essa demanda e proporcionar resultados em tempo hábil para que os médicos possam tomar decisões de tratamentos, de cirurgias? Com certeza, se nós tivéssemos um centro diagnóstico municipal, ajudaria sim. Você veja um exemplo. Você liga numa clínica particular e fala, eu quero fazer uma tomografia pelo SUS. A recepcionista, no mesmo momento, vai lhe responder, eu tenho para daqui 6 meses, certo? Se você dizer assim, e para particular? Eu tenho para daqui 2 dias. E quando você tem isso municipalizado, quando isso é do município, não vai existir isso, porque ele não vai fazer particular, vai fazer somente SUS. Então, a gente vai ter uma agilidade nessa questão. Inclusive, por isso também o projeto de 30 dias, porque aí a clínica vai ser obrigada a fazer naquele período de 30 dias e não vai conseguir passar o particular na frente, porque ela tem um prazo do município, entende? Então, sem dúvida, se a gente tivesse um centro diagnóstico, ajudaria muito nessa questão, diagnóstico por imagem, ajudaria muito nessa questão, principalmente porque a gente já fez essa experiência, todo mundo conhece alguém que já ligou numa clínica de Itajaí e perguntar, no SUS demora quanto tempo? É tanto, e no particular é para amanhã, depois de amanhã. Vereador, um outro assunto relacionado agora à segurança pública. O senhor tem uma indicação solicitando que o prefeito ele amplie o quadro funcional da Guarda Municipal. Qual a razão desse pedido e seria isso necessário nesse momento? Então, a Guarda Armada hoje ela trabalha em várias frentes, né? Nós temos guardas cuidando da questão da violência contra a mulher, da violência contra o idoso, da violência contra as crianças. Tem toda a questão da causa animal, que a Guarda Municipal acaba dando uma estrutura maior ao INES, que é o Instituto, que cuida dessa questão animal. Então, a Guarda hoje, ela foi, como é que eu posso explicar melhor? Ela tem várias frentes de trabalho e, por isso, a gente precisa ter mais guardas na rua, certo? Hoje, a Guarda Armada conta com serviço de inteligência, inclusive eu visitei ontem a Guarda, eles prestam um serviço super importante para a comunidade na questão da segurança pública, e eles têm esse serviço de inteligência lá que diz em qual horário, qual bairro a gente tem mais crimes acontecendo. Muitas vezes, até ontem uma mulher me questionou, mas eu sempre vejo a guarda passar, sabe? Ela questionou essa questão, porque eu acho que ele está dando voltinha. Na verdade, não é voltinha. Tem um estudo que diz que naquela região o guarda precisa estar ali mais atento à situação, porque ali tem um maior índice de criminalidade. Entende? Então, hoje, a nossa cidade ainda conta com muito poucos guardas e nós temos um concurso em vigência que termina lá no mês de março do ano que vem. Imagine, nós vamos chamar, vamos dizer, o guarda do concurso agora, ele vai ficar 6 meses na academia. Então, é um investimento que demora muito tempo para acontecer. Se eu chamar o guarda hoje, ele não vai vir para a nossa cidade amanhã. Ele tem que ficar no mínimo 6 meses na academia, se preparando para estar na rua aqui em Itajaí. Entende? Então, nós temos que se adiantar um problema, se adiantar essa questão e, com certeza, fortalecer o nosso serviço de segurança pública aqui, que é o serviço da Guarda Armada Municipal. Bom, vereador, o nosso tempo está se esgotando e eu agradeço a sua participação aqui no Fala Vereador, mesmo de forma remota, e também desejo sucesso em suas demandas, suas atividades parlamentares. Maurício, eu que agradeço a oportunidade da TV Câmara, te agradeço. Quero deixar aqui também esse diálogo aberto com a comunidade, que eu estou à disposição para o que for necessário, para que a gente possa ajudar a cidade a continuar crescendo. Obrigado a você também que acompanhou a nossa entrevista. O Fala Vereador está disponível no canal 14 da NET e também no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima.